Eu sou uma pessoa que eu acho que o preço que você paga quando você faz um investimento, o preço da ação, o preço do fundo imobiliário, importam sim. E é por isso que eu acho que esse fundo imobiliário que a gente vai analisar aqui juntos hoje é uma oportunidade tão boa assim. Na minha opinião, tirando os meses de fevereiro e março, onde a gente teve uma queda generalizada nos preços de ações e fundos imobiliários, onde acabou que era possível você encontrar muitas barganhas no mercado, eu acho que após esse período de recuperação nos últimos meses, esse fundo imobiliário que eu vou falar para você hoje é uma das melhores oportunidades que eu encontrei e que eu tô sim colocando meu dinheiro. Já coloquei uma parte e, como você vai ver no final desse vídeo, eu vou colocar mais um pouco se for possível ainda, né? Se eu achar que o preço ainda tá barato. Então, se você quer saber qual é esse fundo imobiliário, já deixa o seu like aqui embaixo nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos comigo para a tela do meu computador. Peraí, aproveitando que você está aqui, responde aqui para mim nos comentários, você já investe em fundos imobiliários? Agora sim, vamos para a tela do meu computador. Então, agora que já estamos aqui na tela do meu computador, seja oficialmente bem-vindo ou bem-vinda a nosso segundo episódio da série Segunda Análise, já que toda segunda-feira a gente tem uma análise nova aqui nesse canal do YouTube, sempre tentando alternar entre ações e fundos imobiliários. E o fundo que a gente vai analisar hoje é o RFOF11, fundo gerido pela RB Capital. Então, vamos lá. Começando sobre o fundo, ele começou em 21 de fevereiro de 2020. Então, ele é um fundo aí bem jovem, né? Tem só alguns meses de idade. Ele, como eu já falei, ele é gerido pela RB Capital, que é uma gestora bem conhecida no mercado financeiro. E ele é um fundo de fundos, um FOF. Ou seja, ele só compra cotas de outros fundos imobiliários, ele não compra imóveis direto. E o ponto-chave desse fundo imobiliário é que ele não passa em alguns critérios que eu ensino a analisar na live sobre fundos imobiliários, onde eu passo até um checklist para você sobre quais são os pontos mais importantes para você analisar em um fundo imobiliário. Caso você não tenha assistido essa live e queira assistir, eu vou deixar ela bem aqui em cima com o link para você acessar. E eu acredito que esse fundo imobiliário, mesmo que ele não passe em alguns desses critérios que eu mostro lá nessa aula sobre como analisar os fundos imobiliários, eu acho que ele é uma excelente oportunidade que pouquíssima gente está vendo. Então é um negócio que ainda está meio escondido, né? Não caiu aí na boca do povo, como o ditado popular diz. E vamos passar um pouquinho para a parte da análise dele de fato, olhando alguns indicadores primeiro. A cotação dele no fechamento aí do último pregão, antes de eu gravar esse vídeo, que eu estou gravando no dia 10 do mês de agosto de 2020, estava em R$ 75,05. Isso faz com que ele tenha um P sobre VP, que é um indicador de preço sobre valor patrimonial, de 0,80, já que a cota patrimonial desse fundo está na casa de uns R$ 94. Se a gente pegar o último dividendo que ele pagou, a gente consegue um dividend yield na casa de 0,34%, considerando só o último mês. E esse fundo, ele tem um patrimônio líquido ali por volta de 100 milhões de reais. Como é sempre importante também falar das taxas, ele tem uma taxa de administração de 0,8% sobre o seu PL, né, o seu patrimônio líquido, e uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IFIX. E aí tem muita gente que se confunde aqui nessa parte de taxa de performance. Primeiro de tudo, o que é o IFIX? Ele é como se fosse o Ibovespa dos fundos imobiliários. Então é um índice meio que referência para a gente analisar o mercado desse tipo de ativo. Tem uma carteira composta lá pelos maiores fundos imobiliários da indústria, que serve meio que como referência para balizar aí qual que é o desempenho dessa classe. E como que funciona a taxa de performance? Vamos supor que o IFIX deu uma rentabilidade de 10% em um determinado ano. Se o nosso RFOF, o nosso fundo imobiliário, render, digamos, 15% nesse mesmo período, quer dizer que o RFOF rendeu 5% a mais do que o IFIX. Então a gente vai pagar como taxa de performance 20% desse valor que excedeu, né, desse 5%. Ou seja, nesse período hipotético que a gente está falando, a gente teria de custos de taxa desse fundo 0,8% mais
20% daqueles 5 que excederam o desempenho do IFIX. Que 20% de 5 dá 1%, somado ao 0,8, a gente pagaria de taxa nesse período 1,8%. Acho que assim ficou um pouco mais claro de entender. Caso tenha ficado alguma dúvida nessa parte, manda aí nos comentários que eu tento te explicar de alguma maneira diferente para que você saia desse vídeo sem dúvida nenhuma. E vamos lá, partir para a parte da análise de fato. Então, o P sobre VP desse ativo, que é uma das coisas que eu mais gosto de olhar quando eu estou analisando fundos imobiliários, eu achei ele muito atrativo, na casa de 0,80. Eu costumo investir em fundos imobiliários que tenham esse indicador até no máximo 1,10. Então 0,80 está bem abaixo do que eu aceito pagar, ou seja, está muito barato por esse ponto de vista. Lembrando que a gente nunca pode analisar só uma variável, né? Só um indicador. A gente tem que sempre fazer uma análise mais global, mais completa desse ativo. Mas falando sobre o P sobre VP, eu achei muito interessante. E aí a gente vai para o Dividend Yield. Está abaixo dos 0,5% ao mês que eu busco quando eu vou fazer um investimento. Mas eu vou te explicar por que esse Dividend Yield está abaixo dos 0,5% ao mês e por que isso, por mais que eu tenha colocado o sinalzinho de menos aqui para enfatizar que numa análise comum isso seria um ponto negativo para mim, para o meu estilo de investimento. No caso do RFOF 11 em específico, você vai ver que não tem problema, que isso daqui é temporário. Mas calma aí que eu vou falar sobre qual é exatamente a minha tese de investimento nos próximos slides. Bom, o histórico do Dividend Yield desse fundo, por mais que ele seja bem curto, ele é crescente. Aí eu até puxei aqui no site Funds Explorer, que é o site que eu sempre gosto de usar para analisar fundos imobiliários, para mostrar o gráfico para você. Então se a gente desce um pouco aqui no site, a gente tem justamente esse gráfico de histórico de Dividend Yield. Então começou lá em abril, que é o primeiro dado que a gente tem, estava em 0,27% e agora em julho, que é o último dado, está já em 0,34% ao mês. Então já está aí cada vez mais próximo da minha meta aí de 0,5% ao mês. Voltando aqui para nossa análise, vacância, que é uma coisa que eu gosto de olhar em fundos imobiliários. Em um FOF não faz sentido analisar, já que ele não investe em imóveis, né, só em outros fundos imobiliários. Você até poderia abrir a carteira de cada fundo imobiliário que ele investe para verificar a vacância de cada imóvel, mas como é um fundo imobiliário, ele tende a rodar essa carteira de tempos em tempos. Então, na minha opinião, é um trabalho que não faz sentido, tá? E os imóveis, a mesma coisa, eu não analiso quando a gente está falando de FOFs. E a carteira, que é uma coisa que eu gosto de analisar em um fundo de papel ou em um FOF, para ver se ela não está muito concentrada. No final do mês de julho, a carteira do RFOF estava com 25 ativos, então não está concentrada, a maior posição tem 9,1%. Como dá para a gente ver, se a gente olhar aqui nesses últimos relatórios que a própria RB Capital, que é a gestora do fundo, emitiu, se a gente descer aqui no final, ele fala sobre a carteira do fundo. Esse é o relatório gerencial de junho, tá? Então aqui embaixo tem, ó, carteira gerencial, número de fundos, total de fundos tinha 23 em junho, ele fez mais 2 alocações no mês de julho, levando esse número aí para 25. E uma coisa que eu acabei não falando, quando a gente está olhando P sobre VP, né, o preço sobre valor patrimonial, em um FOF não faz sentido que você tenha esse P sobre VP abaixo de 1. Por que que não faz sentido? E aí a gente já vai começar a entrar um pouco na minha tese de investimento. Porque como a carteira dele não é composta por imóveis, que aí sim poderiam sofrer uma desvalorização por conta principalmente de uma diminuição de aluguéis ou de um aumento da vacância, aí você poderia diminuir o valor patrimonial desses imóveis. Mas como a carteira de um FOF ela é composta só por outros fundos imobiliários, só faria sentido se os fundos imobiliários em que ele investe estivessem com esse P sobre VP também muito baixo, o que não é verdade. Então esse já é o primeiro ponto da minha tese de investimento, que a gente vai entrar mais em detalhe agora. Então esse fundo ele começou alguns dias antes do início da crise, que fez o preço dos fundos imobiliários e das ações e de praticamente todos os investimentos derreterem, né? Então ele acabou sofrendo bastante logo no comecinho, mas isso também acabou sendo um ponto bom para eles, porque não sofreu tanto assim. Já que assim que o fundo começou, eles tinham toda a carteira em caixa, né? E aí aos poucos você vai alocando esse capital, comprando cotas de fundos imobiliários,
tanto no mercado primário, com novas emissões de fundos imobiliários, quanto no mercado secundário, que é aí a própria bolsa de valores. E o baixo dividendo desse fundo, que eu falei para você que eu ia te explicar, ele se deve ao fato de que, por ser novo, ele ainda não estava com toda a sua carteira alocada. Então ainda não tinha todo o seu patrimônio investido em fundos imobiliários, então não estava recebendo dividendo suficiente para distribuir para os seus cotistas. Então ele tinha muito caixa. Eu até coloquei aqui algumas datas, ó, o caixa do fundo no início de março estava em 70%. Aí no final de junho ele caiu para 25%, porque foi alocando aí ao longo desses meses, e no final de julho, que é a última data aí que a gente tem acesso, eu até puxei um documento aqui que eles mandaram para o mercado, já estava em 1%. Então olha aqui, ó, um comunicado ao mercado da RB Capital de 3 de agosto de 2020. RFOF finaliza o mês de julho com 99% de seu capital alocado em cotas de fundos imobiliários. E aí, se você estivesse perguntando por que demorou tanto, né? Começou lá no final de fevereiro, só terminou de alocar agora em julho, né? Quase aí 5 meses depois, foi por dois motivos principais. Uma alta volatilidade do mercado em meio a toda essa crise e porque eles priorizaram emissões primárias. CVM 476. O que é essa CVM 476? Ela é um tipo de emissão que ela é destinada, ela é exclusiva para investidores profissionais, que são aí aquelas pessoas que têm mais de 10 milhões de patrimônio investido, ou fundos de investimento também entram nessa classificação. Por isso que o RFOF pôde participar dessas emissões. Qual que é a vantagem? Geralmente, como é um público um pouco mais selecionado, você acaba conseguindo negociar condições melhores. E foi justamente por isso que o RFOF deu prioridade para esse tipo de emissão. E aí, continuando aqui na nossa tese, tem uma coisa que muita gente não sabe, ou se já ouviu falar, acaba esquecendo. Os FOFs, eles possuem um atraso para pagar os seus dividendos. Então, como assim? Quando um FOF compra uma cota de um novo fundo imobiliário, ele precisa esperar chegar no final daquele mês para receber o dividendo dessa cota aí que ele comprou. Mas aí que vem a grande questão que muita gente não se atenta. Uma vez que ele recebeu esse dividendo, ele só vai poder distribuir para os seus cotistas no final do próximo mês, do próximo exercício. Porque não dá assim para ele receber num dia e já pagar no mesmo dia. Ele precisa avisar a CVM que ele recebeu, colocar isso lá no resultado do fundo, vai entrar como lucro, e aí no final do próximo mês, aí sim ele vai poder distribuir esses dividendos. Ou seja, ele terminou de alocar a sua carteira agora no final de julho. Então ele vai receber agora em agosto os dividendos relativos a esses fundos imobiliários que ele comprou em julho, e no final do próximo mês, no final de setembro, aí sim já vai estar com a carteira 100% pagando dividendos. Então aqueles 0,34% que a gente viu no final de julho ainda vai aumentar aí e muito provavelmente vai até passar os 0,5% ao mês que eu tenho como objetivo. E eu até queria mostrar aqui para você que a receita desse fundo ela já vem aumentando e vem mudando a sua composição. Deixa eu só achar isso aqui no relatório gerencial. Aqui, ó, se a gente for olhar, ó, no mês de abril, ele teve como receita advinda da alocação em fundos imobiliários R$264 mil. E de receita de aplicações financeiras, que é o caixa dele, teve R$82 mil. O que gerou um resultado caixa total de 248 mil, que depois de alguns ajustes, chegou para ser distribuído para os seus cotistas R$242 mil, que deu um rendimento por cota de 22 centavos. Quando a gente olha o mês de junho, que é esse último relatório, ele teve já como receita da alocação em fundos imobiliários R$313 mil, então aumentou aí uns 20% mais ou menos. E a receita das aplicações financeiras, que é o caixa dele, diminuiu pela metade. Isso deu um resultado caixa total de 289 mil, que depois de alguns ajustes na distribuição, resultou em um valor total a ser distribuído de 296 mil, ou seja, 27 centavos por cota. Então foi de 22 para 27 em questão de 2 meses. E é o que deve acontecer nos próximos meses também, deve continuar aumentando esse rendimento que vai ser distribuído por cota. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, o volume de negociação dele também vem aumentando, ou seja, as pessoas estão descobrindo esse fundo imobiliário e a excelente oportunidade que ele é.
isso deve fazer com que esse P sobre VP dele logo se estabilize. Uma vez que as pessoas começarem a olhar para esse dividendo dele que vai estar normalizado, aí vão ter muitos investidores que vão começar a se interessar pelo fundo e vão começar a alocar. E como você já deve saber, a bolsa de valores ela é baseada em oferta e demanda. Então, quanto mais demanda tiver, mais o preço vai subir e mais essas cotas aí vão se valorizar. E por fim, o que eu fiz vou fazer com o meu dinheiro. E lembrando que essa minha tese de investimento não é uma recomendação, tá? Não tô falando para você fazer isso, só tô mostrando que na minha opinião é uma bela oportunidade que eu tô aproveitando. E aí, se você achar interessante, você faz o seu próprio estudo, né, sua própria análise e vê o que você vai fazer com o seu dinheiro. Tanto é que aqui eu tô te mostrando, ó, o que eu fiz vou fazer com o meu dinheiro. Eu fiz uma posição de 5% da minha carteira, do meu patrimônio total, a R$ 76. E eu vou participar de algumas subscrições de fundos imobiliários que eu tenho na carteira ao longo desse mês. E se sobrar dinheiro do meu caixa, eu vou aumentar a posição no RFOF, porque eu realmente estou achando uma oportunidade muito boa. Caso eu consiga comprar mais cotas, até aí uns R$ 80, que eu acho que ainda vale a pena, ainda vai ser um belo desconto em relação ao valor patrimonial dele, que está aí na casa dos 94. E aí, depois que a situação se normalizar e o P sobre VP dele voltar ali para próximo de 1, depois que essas cotas tiverem essa valorização que eu estou esperando, que eu estou acreditando que vai acontecer, eu vou observar o desempenho do fundo. Se eu gostar, eu vou manter minha posição, minha carteira vai ficar um pouco mais concentrada nele, mas ao longo dos próximos meses, dos meus próximos aportes, isso aí vai se diluir. E se eu não gostar do desempenho do fundo depois que a situação se normalizar, eu simplesmente ou reduzo ou zero a minha posição. E essa vai ser a minha estratégia com o RFOF 11. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e tenha conseguido mostrar um pouco como eu penso investimentos, qual que é a minha estratégia com o meu dinheiro. Esse é um exemplo de uma coisa que, na minha opinião, é uma oportunidade. Para você pode não ser, então não necessariamente você vai gostar também tanto quanto eu estou gostando de fazer esse investimento. Talvez você não ache que seja um bom investimento, prefira colocar seu dinheiro em outra coisa. Mas, novamente, isso daqui é a minha opinião e é o que eu vou fazer com o meu dinheiro. O meu trabalho aqui é justamente mostrar para você que cada um tem objetivos diferentes, tem estratégias diferentes e que não existe essa coisa de estratégia certa ou errada. Não existe uma generalização. Existe a estratégia que é certa para você. E se esse vídeo te ajudou, compartilhe ele com alguém aí que também está começando a investir em fundos imobiliários, também está procurando um pouco mais de informação sobre o assunto. E também não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.